Série 511, Parte 15. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Efésios 5, verso 11. Estamos conhecendo grandes eventos do século XIX que aconteceram no entorno dos dois grandes eventos realizados por Deus em nosso favor. A entrada de Jesus no lugar santíssimo, iniciando o juízo investigativo dos salvos, e também o início do movimento do Advento, que trouxe para a humanidade a mensagem da segunda vinda de Jesus e também das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, que enaltecem os mandamentos de Deus como ainda vigentes e ao próprio Deus como Criador e governante supremo do universo. Pois bem, dentre os grandes movimentos iniciados no século XIX, com vistas a confundir espiritualmente a humanidade, temos, em 1870, o início do movimento dito cristão, as Testemunhas de Jeová, cujo fundador foi Charles Taze Russell, que nasceu em 1852 e morreu em 1916. Vejamos algumas das bases doutrinárias desta denominação. Primeira, a Bíblia. Para nós, afirmam as Testemunhas de Jeová, a Bíblia é a mensagem inspirada de Deus para os humanos. Nossas crenças se baseiam nos 66 livros da Bíblia, o que inclui tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. O professor Jason D. Bidun disse corretamente que as Testemunhas de Jeová basearam todo o seu sistema de crenças e práticas na Bíblia, sem tentar determinar o que ela deveria dizer. No entanto, é necessário esclarecer que a Bíblia utilizada pelas Testemunhas de Jeová é uma Bíblia revisada pela própria denominação, onde foram feitos diversos ajustes para adaptação às suas crenças. A tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas foi proposta pelas Testemunhas de Jeová em inglês no ano de 1950. E depois traduzida para o português em 1967. Deve-se ressaltar que, até 1950, as Testemunhas de Jeová utilizavam as Bíblias convencionais, como João Ferreira de Almeida e outras. Segunda base: Jesus. Seguimos os ensinos e o exemplo de Jesus Cristo. Nós o consideramos como nosso Salvador e Filho de Deus. Por isso, somos cristãos. Mas aprendemos na Bíblia que Cristo não é o Deus Todo-Poderoso, ou seja, a Bíblia não apoia a doutrina da Trindade. Mas, ao mesmo tempo, acreditamos no que Jesus disse: o Pai é maior do que eu. João 14, 28. Por isso, não adoramos a Jesus, nem acreditamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Leiamos João 14, 28. Ouvistes o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse: vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Uma análise desta passagem. Jesus vivia uma solidão que somente ele sentia e sabia o que significava. Tratava-se da sua separação do Pai para poder encarnar e viver entre nós. Jesus, enquanto humano, era sim menor que o Pai. Ele havia se despojado da sua glória eterna, escolhendo ficar menor que seu Pai para cumprir o plano da redenção aqui no nível humano. Reforçando este conceito, leiamos Filipenses 2, a partir do versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas, versículo 7, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Destaquemos nesta passagem que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, tomou a forma de servo.
Leiamos ainda Hebreus 2, verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, sim, enquanto humano, Jesus era até mesmo menor que os anjos, para, nesta forma mais simples, o humano pudesse cumprir a vontade do Pai, que era a salvação da humanidade pelo seu sacrifício perfeito e pleno. O mundo cristão como um todo entende, sim, que Jesus era e é Deus eternamente. Portanto, com todo respeito e consideração pelos nossos irmãos testemunhas de Jeová, faz-se necessária uma análise mais aprofundada e ampla da doutrina da divindade de Jesus. No próximo bloco, continuaremos analisando as falhas doutrinárias do movimento dito cristão, as Testemunhas de Jeová.